Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, o capítulo 24, o sacerdote. Antes de eu relatar esse capítulo que Ellen G. White escreveu, a serva do Senhor, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Vou falar um pouquinho do capítulo 24. Depois eu vou relatar que a serva do Senhor escreveu. Aqui no capítulo 24 do Grande Conflito fala do sacerdote. Quem é esse sacerdote que subiu aos céus? É Cristo. Cristo, quando subiu aos céus, ele entrou no santuário celeste. Cristo é o sumo sacerdote. Qual que é a função do sumo sacerdote? É interceder por nós. Cristo está intercedendo por nós. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, Cristo pega os nossos pecados e leva ao trono da graça. Essa é a função do sumo sacerdote. Vocês lembram do sacerdócio que teve aqui na terra? Arão, Nadab, Abiú, Eleazar. Arão era o sumo sacerdote. Arão, ele intercedia pelo povo e Deus perdoava os pecados do povo. Arão entrava no Santo dos Santos, pegava aquele sangue daquele animalzinho, aspergia no véu e Deus perdoava o pecado. Essa era a função do sumo sacerdote. É o que Cristo faz por nós hoje. Ele intercede por nós lá no céu, no santuário celestial. Agora vamos aqui para o capítulo 24 da série O Grande Conflito. Eu vou relatar para vocês que a serva do Senhor, Ellen White, escreveu. O assunto do santuário desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um sistema completo da verdade, conectado e harmonioso, mostrando que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento adventista. Aqueles que aguardaram com fé sua segunda vinda, esperavam que ele retornasse em glória. Entretanto, quando suas esperanças foram desapontadas, perderam Jesus de vista. Agora, no lugar santíssimo, mais uma vez, eles viram seu sumo sacerdote, prestes a aparecer como o rei e libertador. A luz do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Embora tenham falhado em compreender a mensagem que lhes havia sido concedida, ela era correta. O erro não estivera no cálculo dos períodos, mas no evento que aconteceria ao fim das 2.300 tardes e manhãs. No entanto, tudo que a profecia previra havia acontecido. Cristo não viera à terra, mas ao lugar santíssimo do templo celestial. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, não para a terra, mas dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, verso 13. Malaquias também predisse essa vinda. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 1. A chegada do Senhor a esse templo seria súbita e inesperada para o seu povo. Eles não estavam procurando por ele ali. As pessoas não estavam prontas para encontrar seu Senhor. Ainda necessitavam de uma obra de preparação. À medida que, pela fé, seguissem o sumo sacerdote em seu ministério, descobririam os novos deveres revelados. Havia outra mensagem de advertência, a instrução a ser dada para a igreja. Quem vai suportar? O profeta escreveu, mas quem suportará o dia da sua vinda?
Quem ficará em pé quando ele aparecer? Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Malaquias capítulo 3, verso 2 e 3. Aqueles que estiverem vivos na terra, quando a intercessão de Cristo terminar, terão que comparecer diante de Deus sem mediador. Suas vestes devem ser imaculadas, e seu caráter precisa estar purificado do pecado pelo sangue aspergido. Pela graça de Deus e o próprio esforço diligente, devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo está em andamento no céu, enquanto os pecados dos pecadores arrependidos são removidos do santuário, o povo de Deus na terra deve se envolver na obra especial de deixar o pecado de lado. Essa obra é apresentada na mensagem de Apocalipse 14. Quando essa atividade for concluída, os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua vinda. Então a igreja que nosso Senhor receber em sua vinda será sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios capítulo 5, verso 27. A chegada do noivo, a vinda de Cristo como sumo sacerdote ao lugar santíssimo para a purificação do santuário em Daniel 8,14, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias em Daniel capítulo 7, verso 13, e a vinda do Senhor a seu templo em Malaquias 3, verso 1. São o mesmo evento. Isso também é representado pela chegada do noivo ao casamento, na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Na parábola, quando o noivo chegou, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, em Mateus 25, verso 10. A chegada do noivo acontece antes do casamento. O casamento representa o momento em que Cristo recebe seu reino, a cidade santa, a Nova Jerusalém, capital e símbolo do reino, é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo disse a João: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito, conta o profeta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 9 e 10. A noiva representa a cidade santa, e as virgens que saem para encontrar o noivo são um símbolo da igreja. No Apocalipse, o povo de Deus é descrito como convidado das bodas. São convidados. Se eles são convidados, não pode ser a noiva. Cristo receberá do ancião de dias no céu autoridade, glória e o reino. A Nova Jerusalém, a capital de seu reino, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Daniel capítulo 7, verso 14, Apocalipse 21, verso 2. Quando ele receber o reino, virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, resgatar seu povo que comerá do banquete das bodas do Cordeiro. A espera. A proclamação, o noivo se aproxima, levou milhares a esperar que o Senhor viesse imediatamente. No momento designado, o noivo veio, não para a terra, mas para o ancião de dias no céu, para o casamento, a recepção de seu reino. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Não estariam presentes pessoalmente, já que estavam na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Lucas 12, verso 36. Mas precisam entender sua obra e segui-lo pela fé. E nesse sentido que se afirma que vão ao casamento. Nessa parábola, aqueles que tinham óleo na lâmpada comparecem às bodas. Aqueles que, na noite de sua amarga prova, aguardaram com paciência, examinando as Escrituras em busca de luz mais clara,
viram a verdade acerca do santuário celestial e da mudança no serviço sacerdotal do Salvador. Pela fé, seguiram-no em sua obra no santuário celestial, e todos aqueles que aceitarem as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, à medida que ele desempenha a última obra de mediação, entrarão nas bodas. A última parte. De maneira semelhante, na parábola de Mateus 22, o julgamento acontece antes das bodas. Antes do casamento, o rei entra para ver se todos os convidados estão usando as vestes nupciais, o manto imaculado do caráter lavado no sangue do Cordeiro, em Apocalipse 7,14, de acordo com o exame de Deus, todos aqueles que estão trajando as vestes nupciais são aceitos e julgados dignos de sua parte no reino de Deus e de um lugar em seu trono. Essa obra de exame do caráter corresponde ao juízo investigativo, a obra final no santuário do alto. Quando o caso daqueles que em todas as eras professaram a Cristo for examinado e decidido, o tempo da graça terminará e a porta da misericórdia será fechada. Assim, em duas curtas frases, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Somos levados ao momento em que a grande obra em prol de nossa salvação será concluída. No santuário terrestre, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, terminava o serviço no primeiro compartimento. De igual maneira, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para realizar a obra final de expiação, ele finalizou seu ministério no primeiro compartimento. Então começou o ministério no segundo compartimento. Cristo havia terminado apenas uma parte de sua obra, como nosso intercessor, a fim de começar outra parte do trabalho. Ele ainda suplicava em prol dos pecadores perante o Pai com seu sangue. Embora seja verdade que se fechou a porta de esperança e misericórdia por meio da qual os pecadores encontram acesso a Deus por 1800 anos, outra parte se abriu. Deus ainda oferece perdão dos pecados por meio da intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Ainda há uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo ministra pelos pecadores. Assim as pessoas conseguiam entender o significado das seguintes palavras de Cristo em Apocalipse, ditas especialmente para este tempo. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Aqueles que pela fé seguem a Jesus na grande obra de expiação receberão os benefícios de sua mediação, ao passo que aqueles que rejeitam a luz não extrairão benefícios nenhuma dela. Os judeus que se recusaram a crer em Cristo como Salvador não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus ascendeu ao céu e entrou no santuário a fim de derramar sobre seus discípulos as bênçãos de sua mediação, aqueles judeus foram deixados em trevas para continuar com seus sacrifícios e suas ofertas inúteis. A porta que antes dera ao povo de Deus não estava mais aberta. Os judeus haviam se recusado buscá-lo da única maneira que ele podia ser encontrado naquela época, por intermédio do santuário no céu. Os judeus incrédulos ilustram a condição dos descuidados e descrentes em meio a professos cristãos que ignoram voluntariamente a obra de nosso sumo sacerdote. No cerimonial simbólico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todos os israelitas precisavam se reunir em torno do santuário e humilhar o coração perante Deus,
a fim de receber perdão dos pecados e não ser eliminado da congregação. Muito mais essencial em relação ao dia final da expiação é compreender a obra de nosso sumo sacerdote e saber quais deveres são exigidos de nós. O céu enviou uma mensagem ao mundo nos dias de Noé, e a salvação das pessoas dependia de como reagiriam à mensagem. Gênesis 6, versos 6 a 9 e Hebreus 11, verso 7. Nos tempos de Sodoma, todos, com exceção de Ló, sua esposa e suas 2 filhas, foram consumidos pelo fogo mandado do céu, em Gênesis 19. Isso também aconteceu nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarou aos judeus incrédulos daquela geração: eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus 23, verso 28. Olhando para os últimos dias, o mesmo poder infinito exprime preocupação por aqueles que rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam nas mentiras. 2 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11. Por rejeitar os ensinos de sua palavra, Deus retira deles seu espírito e os deixa entregue aos enganos que tanto amam. Cristo, porém, continua a interceder pela humanidade, e Deus dará luz a quem buscar. A passagem do tempo, em 1844, trouxe grande prova àqueles que aceitaram a fé no advento. Seu único alívio foi a luz que lhes dirigiu a mente ao santuário celestial. Enquanto aguardavam e oravam, viram que seu grande sumo sacerdote havia iniciado outra obra de ministração. Seguiram-no pela fé, e ele os conduziu a ver também a obra final da igreja. Receberam uma compreensão mais clara da primeira e segunda mensagem angélicas. Estavam então preparados para receber a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14 e anunciá-la ao mundo. Então esse foi o grande conflito, capítulo 24, o sacerdote. Ainda a porta da graça, meus queridos, está aberta. Ainda há tempo de você se entregar a Jesus, de se arrepender dos seus pecados. Quando Deus retira o espírito de pessoas, é porque as pessoas não aceitam a verdade, não querem aceitar. O Espírito Santo se retira, o Espírito Santo sai de perto. O Espírito Santo mostrando a verdade, mas a pessoa não quer aceitar. Vocês lembram do rei Saul? O rei Saul foi ungido. O profeta Samuel ungiu Saul. Saul era para ser um rei, para fazer a vontade de Deus. Mas Saul, ele começou a fazer sua própria vontade. E Deus retirou seu espírito dele. E colocou um espírito que deixava Saul, um espírito de, como que eu posso dizer? Um espírito que deixava Saul maluco, Saul louco. E Saul não foi um rei que agradou a Deus, que não fez a vontade de Deus. Saul preferiu seguir seu próprio caminho. Como Noé. Noé pregou quanto tempo, meus queridos? 120 anos pregando a palavra de Deus para as pessoas. Mas as pessoas não aceitaram a salvação. Noé construiu a arca. Quando Noé terminou de construir a arca, quem que entrou na arca? Somente Noé, seus filhos e as noras de Noé. Somente eles entraram. E a mulher de Noé, e os animais. Eles foram salvos. E aquelas pessoas que ficaram para fora, morreram, não aceitaram a salvação. Assim vai ser quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, a porta da graça se fecha. As pessoas que foram salvas vão subir com Cristo. As pessoas que não foram salvas vão ficar. Essa é a mensagem.
Nós temos que aceitar a Deus, adorar a Deus. Por que adorar a Deus? Porque Deus, Ele fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Somente Deus tem que ser adorado. Deus é digno de toda adoração. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, Cristo intercede por você. Ele leva seus pecados até o trono da graça de Deus. Cristo leva seus pecados e arrependimento pelo seu sangue, porque Cristo morreu por nós. Ele derramou sangue na cruz do Calvário por nós. Que vocês fiquem com esse capítulo 24, que vocês entendam a leitura que eu fiz. Que vocês reflitam o que Cristo fez por você e o que Cristo está fazendo agora no santuário celeste, intercedendo por nós. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações e que vocês tenham uma boa semana na presença de Cristo.